Bom dia, pessoal. Tô aí de volta. Vamos fazer nossa tentativa aqui, tá? Comecei novamente aí a live. Isso, vamos conectar aí todo mundo de novo? A gente não pode perder essa conexão hoje de forma alguma. Meu Deus do céu, hoje vai ser um tempo muito bom, a gente tem que estar aí conectado. Vamos lá, agora vai dar certo. Pastor Edilson, ok, mandei. Vamos lá, pastor, vai conectar aí, né? Pastor Edilson Renzetti. Pastor Edilson Renzetti, esse homem de Deus, missionário na Índia por 18 anos, tradutor da Bíblia aí para a língua indígena. Vai ser um tempo assim muito especial. Está ali aguardando a conexão. Pastor Edilson, já mandei o convite para você aí, pastor. Isso, já mandei o convite. É só você aceitar aí o convite, pastor. Ok. E aí a gente vai começar. Pessoal, acho que a gente está tendo um problema aí com a conexão com o pastor. Oi, pastor. Sua voz já começou a aparecer aqui para nós, pastor. Não, eu ainda não estou vendo o senhor aqui. Pessoal, aqui tá para mim que está conectando, pastor. Olha, caiu. Caiu aí a conexão. Pessoal, vamos ficar aí orando aí, ó, intercedendo, que a gente não pode perder essa live, não. Essa live aí é muito importante, ela vai acrescentar muito aí pra gente. Oi, pastor, ouço você, só estou te escutando. Aham. Deu tudo certo, pastor. Eu consigo ouvir sua voz aqui, eu não sei como é que o pessoal tá. Pessoal, vocês conseguem ouvir a voz aí do pastor Renzetti? Como é que tá aí, pessoal? Pastor, você continua me ouvindo? Ok. O senhor tá na conexão aí do Wi-Fi? Ok. Que não tá ouvindo. É, não estão ouvindo, pastor, não estão ouvindo. Eu consigo ouvir. Agora caiu. A conexão agora caiu aí, pessoal. Gente, meu Deus do céu, que situação. Vamos lá de novo, vamos tentar, pessoal. A gente não vamos desistir, não. Vamos tentando até a gente conseguir fazer essa conexão. A gente preparou assim uma manhã tão importante, tão legal, tanta informação para a gente. E nós não vamos poder perder essa conexão aí. Pastor, estou te mandando aí de novo o chamado. Vamos tentar aí mais uma vez, porque nosso pessoal, você que está aí comigo aí, olha, me ajuda aí em oração, porque vai dar tudo certinho aí, porque realmente talvez, talvez seja a internet do pastor, né, onde o pastor está agora. Talvez a internet dele esteja ruim, mas nós vamos realmente aí ter um tempo aí muito especial com o nosso querido pastor. Pessoal, enquanto a gente está fazendo a conexão, manda para mim aí, deixa eu ver os comentários de vocês, como é que vocês estão gostando das lives, está acrescentando aí para a sua vida, como é que está a situação aí, como que essas lives têm acrescentado aí para vocês. Eu queria que vocês pudessem me mandar aí uma informação, escreve aí para mim, para que a gente possa ir orientando, sabendo como é que está a experiência de vocês aí na live essa semana. Amanhã, pessoal, já aproveitar aqui e comentar com vocês. Oi, pastor. Não, a gente não consegue ver, só escuta o senhor. Pastor, será que é a sua internet aí, a sua conexão? Tá bem a conexão? Não, nada, só fica aqui conectando. Pessoal, eu estou escutando o pastor já. Vocês aí estão ouvindo? Escreve aí para mim, se vocês estão ouvindo o pastor do outro lado. Aham. Olha lá, olha, isso.
Não. Tô dizendo aqui, olha, para você, pediu para você reiniciar, desligar e ligar de novo. Isso. Aí, ó, estão escrevendo aí que a live está sendo uma bênção. Isso. Deixa eu só orientar aqui o pastor. Pronto, estou mandando uma mensagem ali para ele. Vamos lá. Ouço só o Senhor. Estou muito feliz em ouvir todas as manhãs. Tem me abençoado bastante. A Cláudia Maria. Sueli está dizendo aí, ó, é uma bênção cada live. Tenho aprendido muito. Parabéns, pastor Luciano, por essa iniciativa. Pessoal, eu estou me dedicando bastante. Olha só, deixa eu ir comentando aqui com vocês, enquanto o pastor está reiniciando o telefone. Amanhã eu vou falar com o deputado estadual, o pastor Léo Portela. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação aqui no Brasil, também aqui em Minas. O Léo Portela é um homem de Deus, uma bênção. É um deputado estadual que amanhã vai ceder um espaço aqui para conversar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo assim muito legal, muito especial. Quando for na quinta-feira, a gente vai conectar com os Estados Unidos de novo. Vamos falar com outro pastor ali nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que também vai ser um tempo muito bacana. Sexta-feira, pessoal, olha só, sexta-feira eu vou falar com um médico lá de Brasília, ele é pastor e ele trabalha, está na ponta da lança aí também no combate contra o coronavírus. E ele vai conversar com a gente vai escutar um médico falando sobre isso. A gente vai ouvir um médico aqui na live, você vai poder fazer perguntas para que ele é pastor e também é um médico, então vai ser assim, um tempo muito legal. E sábado nós vamos conectar com a Bélgica e vamos ouvir como é que está a situação na Bélgica. Vamos escutar essa situação lá com o pastor. Eu também já tive uma resposta positiva do nosso senador, Carlos Viana, também vai falar aqui com a gente na nossa live. Também consegui uma resposta positiva de um vereador de uma cidade lá em Portugal. Ele é pastor e também é vereador em uma cidade de Portugal. Ele também vai contar um pouco para nós essa experiência que eles estão vivendo lá e tantas outras experiências que realmente vão agregar muito e muito aí para nós. Bom, Luciana está dizendo, ó, tem sido bênção na minha casa, tem edificado muito o meu lar, muito bom, muito bom. A gente está ouvindo aí. Bom, eu acho que o pastor já voltou aqui. Vamos lá, vamos tentar? Vamos ver se a gente consegue conectar agora. Isso, já mandei aí uma autorização para ele, nosso convidado, está conectando, está chamando aí. Pastor, nossa, não consegue, a gente não consegue ver. Só ouvir, mas só eu ouço o senhor. Só eu ouço. Aham. Vamos lá então, Vitória. Você, aciona aí o meu Instagram e me chama. Deixa eu cancelar o pastor. Ok, pessoal, estamos fazendo aqui uma outra tentativa através aí de um outro Instagram, tá? Já estou só aguardando aqui para ver se vai dar certo, tá conectando. Aí, isso. Muito bom, pessoal. Graças a Deus, conseguimos. Tá bom. Isso aí. Conseguimos. Bom, pastor, só ajusta aí, pastor, a tela para a gente ver melhor. Isso. Legal. Tá, Vai ajustando aí, pastor, enquanto a gente está terminando de falar aqui com o pessoal. Ó, o Gregory está dizendo ali, ó, quando voltarmos à normalidade, o senhor poderia manter essa live semanal. Aprendemos muito com outras pessoas que vivem em outra realidade, cultura e evangelho. Legal, Gregory. Gregory, eu desejo realmente continuar, tá, Gregory? Nosso desejo é continuar conectando. Pastor, tá ótimo. O senhor me ouve bem? Eu ouço bem. Não, então, tranquilo. Só o senhor... Esperar só o senhor se ajeitar aí e a gente já vai dar sequência, né? Ah, que legal, pastor. Que legal. Bem-vindo à nossa live aí. Todas as manhãs nós estamos aqui conectados, pastor, aprendendo, né, um pouquinho sobre tudo que Deus está fazendo aí em tantas partes do mundo. E hoje a gente está tendo a alegria de receber nosso querido pastor. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial, pastor Edilson Renzetti. Bem-vindo, pastor.
Opa, tá, é um prazer. É um Virou prazer poder aí. estar Isso, tem que deixar. Isso. Legal. Pessoal, todo mundo ouve aí o pastor? Dá um ok aí para me saber se está todo mundo ouvindo, para a gente dar sequência. Vamos aguardar um ok aí do pessoal, pastor, para saber se eles estão nos ouvindo. Se está ouvindo bem. Fala, diz um alô aí, pastor. Oi, um prazer poder Isso, estar eu com ouço. você e vamos ver se a gente consegue terminar essa live. É, vamos sim, pastor. Meu Deus do céu, essa live já começou quente, né, pastor? Já. Já vencemos aí o primeiro desafio, né? A gente está se preparando desde ontem, né? Preparando tudo direitinho para chegar esse momento. E graças a Deus, Deus permitiu. Agradecer a irmã que está com o senhor e cedeu aí o telefone para a gente fazer essa conexão. Sim, a Vitória. Isso, Deus abençoe aí a vida da Vitória. Está aqui conosco na Missão Além, se preparando para Aham. o trabalho de tradução da Bíblia também. Que legal, que legal. Pastor, então vamos lá. Se apresenta aí para nós, pastor. Fala um pouquinho sobre o senhor. A gente, pessoal, ir conhecer melhor. Já falei muito aí da sua pessoa, mas acho nada melhor do que o senhor poder se apresentar aí para a gente. Tá certo. Bom, meu nome é Edilson, como o pastor Luciano já Dani, abre a mencionou. cortina aqui ou então fecha, meu rosto está escuro. Sou casado com a Maslova, ela é brasileira, apesar do nome ser russo, mas ela é brasileira. Temos 3 filhas, a Thaís, a Amy e a Ana. Graças a Deus já estão casadas e eu creio que quando os pais casam os filhos, uma etapa da nossa vida de pai, ela encerra e começa uma outra, né? Que é o ninho da... Aham. Mas elas todas casadas, a Thaís, Amy e Ana são as nossas 3 filhas. O nosso trabalho missionário começou aqui no Brasil, em 89, Aham. trabalhando com povos indígenas no Brasil. Trabalhamos no sul do Pará, com um povo indígena chamado Suruí do Pará. Suruí? Suruí do Pará, fica no sul do Pará, próximo ali de Marabá, que é uma cidade mais conhecida. 100 quilômetros de Marabá, entrando na Transamazônica. Em 2001, nós fomos desafiados para, depois de voltar do trabalho aqui entre os povos indígenas, em 2001 fomos desafiados para ir para a Índia e nós aceitamos esse desafio. As nossas filhas eram pequenas, mas Aham. já estávamos nos preparando, na verdade, para ir para... Mas o Senhor mudou o curso e nos levou para a Ásia. Então, desde 2001, nós temos trabalhado na Índia, especificamente. Aham. E, desde então, Deus tem usado a nossa vida, junto com os nossos parceiros lá na Índia, Legal. para desenvolver projetos que visam o crescimento da igreja local, o treinamento, Aham. Aham. com as crianças. E voltamos definitivamente da Da Índia? Índia ano passado. A gente já não é mais novo, a gente já está, como a gente está vendo essa pandemia, nós já estamos a gente faz parte da Do faixa de grupo, risco, né? Aham. acima de Aham. 60, então a Aham. energia já não é mais a mesma, né? Então, hoje nós estamos trabalhando, voltamos a trabalhar para o Brasil e ainda estamos com um projeto de tradução Da oral. Bíblia. A gente vai falar um pouco sobre isso em Angola Sim. também. Legal. Pastor, então, é muita informação, né, que o senhor tem para contar para Muito bom. nós. Muita expectativa. Eu acho que vai ser uma live assim de... Hoje nós vamos ter um curso. Mas vamos começar então pelos índios. A trajetória do senhor, né? É os índios aqui no Brasil, depois a Índia e depois esse retorno ao Brasil. Então vamos começar aí com essa experiência com os índios. Conta para nós, pastor, um pouquinho, como foi essa experiência de trabalhar com os índios? Essa experiência de pregar para eles, conviver. Como é que foi isso, pastor? Quanto tempo levou? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência.
Um dos maiores desafios que nós temos, não só no Brasil, mas como no mundo, com relação ao trabalho missionário, é a tradução da Bíblia. E eu faço parte de uma organização, sou membro da Assembleia de Deus, cresci numa igreja presbiteriana, tenho sido calvinista, e depois, conhecendo a Maslova, eu passei para a igreja, me membrei na igreja da Assembleia de Deus. E nesse tempo eu já estava fazendo o meu curso de linguística aqui em Brasília, que é onde a sede da Missão Além, Associação Linguística Evangélica Missionária, ela tem um curso que prepara os missionários para o trabalho de tradução na Bíblia, da Bíblia. Então, esse é o maior desafio do trabalho missionário hoje. E a Missão Além, ela tem um foco bem específico aqui no Brasil de trabalhar com os povos indígenas. Então, em 89, nós começamos a nossa pesquisa e decidimos, então, trabalhar com o Suruí do Pará. Era um grupo pequeno. Hoje, no Brasil, os grupos que precisam do trabalho de tradução da Bíblia, de evangelismo, de plantação de igrejas, de discipulado, são grupos pequenos, grupos com 150, 200, 300 pessoas. Mas são pessoas que falam uma língua, que têm a sua cultura, estão localizadas num ponto geográfico, têm a sua terra demarcada. Então, aceitamos esse desafio de começarmos o trabalho de tradução da Bíblia aqui no Brasil. É um trabalho que requer muito tempo. Para vocês terem uma ideia, um trabalho de tradução do Novo Testamento hoje, ele demora entre 15 anos. 15 anos? Na época que eu comecei, esse trabalho de 15 anos era feito em até 20, 25, 30 anos. Nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então, nós tivemos que aprender a língua do povo, tivemos que fazer análise gramatical do povo, fazer análise da língua do povo. Era uma língua ágrafa. Língua ágrafa quer dizer que ela não é escrita, ela só é falada. Então, tivemos que fazer análise gramatical, criar um alfabeto, criar material de educação, ensinar o povo a ler e escrever na própria língua e começar, então, o trabalho de educação, de saúde, tradução, relacionamento. Foi um tempo muito bom, foi um preparo que Deus estava dando para a gente, para nós podermos partir para a Ásia. Muitos desafios, os missionários que trabalham com a tradução da Bíblia. Hoje é um trabalho, além de ser um trabalho difícil, é um trabalho perigoso. Nos últimos anos, temos visto tradutores da Bíblia sendo assassinados por grupos radicais. Então, foi um tempo onde as nossas filhas cresceram na aldeia. A última, a Ana, ela com 3 anos de idade, então nós tivemos que sair da aldeia por questões de saúde e para nos prepararmos, então, para o trabalho na Ásia. Muito bom, muito interessante, um preparo. Que legal, pastor, que legal. Oi, fugiu um pouquinho o áudio. Ok. Pastor, nós temos uma igreja em Rondônia, também do nosso ministério. Eu já tive a oportunidade de estar com índios várias vezes lá em Rondônia. De visitar em casas, de conversar, de compartilhar o evangelho. Mas eu tive experiência com índios que estão dentro lá da comunidade, dentro da cidade. Índio que fala português, que tem carro. Não trabalhavam, né? O governo os mantinha, tudo, mas assim, tive a oportunidade de algumas casas que ficam no rio, né? A casa no alto, o rio passando por baixo. A oportunidade de vê-los pescar e tal. Mas eu acho que a experiência de estar na aldeia, ela realmente vai muito além dessa experiência que eu consegui ter. O senhor, pelo que o senhor está falando, o senhor teve que viver dentro da aldeia, toda essa situação. Como é que foi essa experiência, pastor? Viver lá dentro da aldeia, o que o senhor precisou fazer para poder conquistar a confiança deles, para que o senhor pudesse pregar? Eu já ouvi alguns comentários em Rondônia que primeiro você ganha confiança, a amizade deles, de um índio, para depois, então, você conseguir levar o evangelho, levar essa questão.
O senhor podia comentar um pouquinho com a gente dessa experiência que o senhor viveu? Sim. Realmente nós tivemos que morar na aldeia com eles, apesar de toda aquela época, e ainda hoje, mais naquela época, a resistência da FUNAI e do governo, porque nós éramos cristãos, né? Mas nós tivemos que viver na aldeia. Então, eu entrei sozinho primeiro, para ver como é que era a aldeia, para conversar com a liderança. E foram 3 meses de relacionamento com a aldeia. E quando eles decidiram que eu podia trazer a minha família, então eu entrei com a minha esposa. Na época, nós só tínhamos a Thaís como filha, ela tinha 1 ano e 2 meses na época, quando nós entramos na aldeia. E quando eu entrei com a família, esse foi o ponto em que a comunidade ela realmente abriu os braços para nos receber. Eles até disseram: agora a gente sabe que você está falando a verdade. Olha, Porque você entrou com a sua esposa e entrou com a sua filha para morar conosco. E cada grupo ela tem uma forma diferente de você criar o relacionamento. Especificamente entre os Suruí, depois de 1 ano na aldeia, eles decidiram nos adotar. Como foi esse processo? Nós tínhamos que fazer parte de uma família na aldeia para que a gente pudesse ter voz lá dentro. Depois desse ano todo, eles nos conhecendo, eles decidiram então, porque a aldeia era dividida em 4 clãs: o clã da onça, da cobra, do macaco e da paca. olha. Então, são 4 animais. Então, nós fomos adotados pelo clã da onça. Então, nós fazíamos parte da família da onça, Sauaraá. A onça. Salvará. Sauaraá. Sauará. Então, depois que nós fomos adotados pela família da onça, aí nós pudemos, então, desenvolver melhor o nosso trabalho, porque aí a minha esposa tinha um pai e uma mãe, eu tinha um irmão, o Taué, e ele é que me ensinava a língua, ele me ensinava a cultura, ele me ensinava a andar no mato, ele que me ensinava a caçar, ele que me ensinava a pescar. Então, eu era o irmão mais novo dele, ele tinha que me ensinar tudo. Então, nós tínhamos os nossos direitos de fazer parte da família e nós tínhamos os nossos deveres de filho e irmão dentro da aldeia. Então, foi daí que nós começamos, então, o nosso relacionamento mais profundo com o povo Suruí, depois de fazer parte da família, depois de sermos adotados e depois de eles realmente confiarem em nós, saber que nós não estávamos ali para tirar Enganá-los, proveito. né? Sim, sim. E Pastor, ainda 2 perguntas ainda dentro do assunto aí, aqui com os índios do Brasil. Uma delas é, como é a vida lá? Alimentação, banho, vestimenta, como acontecia isso lá na tribo? E também para o senhor adaptar, né, com essa situação. Nós morávamos numa área onde nós não tínhamos rio próximo. Então, era muito difícil a gente conseguir água. Ou você tinha que ir para o Igarapé, que era uma lagoa pequena, com água muito suja, para você usar para banhar. Depois eles furaram um poço, a FUNAI furou um poço, porque a água que eles bebiam trazia muitas doenças. Eu trabalho na área de saúde, então eu tive que cuidar da parte de enfermagem lá na aldeia. Então, muitas famílias adoeciam por causa da água, então até que a FUNAI conseguiu furar um poço e a gente podia tirar a água desse povo. A vestimenta, eles já tinham um contato razoável com as pessoas de fora. Então, dentro da aldeia, eles se vestiam com muita simplicidade, mas quando eles estavam no meio da mata, então as mulheres elas só se cobriam da parte de baixo, a parte de cima não. Então,
A alimentação era mais a caça. Eles gostavam muito do peixe, mas porque eles viviam próximo de um rio antes. Mas como a incidência de malária era muito grande e quase que o povo foi dizimado por causa da malária, então eles tiveram que mudar a aldeia para um lugar mais seco. Mas eles sentiam muita falta do peixe, então o peixe era um alimento para ocasiões Quase especiais, principal. Ah, tá, pratos sim, sim. muito especiais. Então, O senhor chegou a basicamente, enfrentar a malária, pastor? não enfrentei malária, ninguém da família enfrentou malária. Eu Graças a tive Deus. outras doenças, mas Aham. graças a Deus não a malária. E como é que está lá o evangelho hoje, pastor? Como é que ficou quando o senhor saiu? Como é que está hoje? Ficou uma igreja? Como é que ficou o resultado desse trabalho para a gente fechar essa parte aí dos índios? Nós tivemos que sair às pressas da aldeia porque eu adoeci. Eu tive uma doença de genética e ela veio se agravar ali na aldeia e nós tivemos então que sair assim meio que às pressas para eu poder fazer um tratamento. Mas nós deixamos a aldeia com um pequeno grupo de crentes, depois uma igreja local lá de São Domingos do Araguaia, que era uma cidade mais próxima, 50 quilômetros da aldeia, eles começaram o trabalho de evangelismo e hoje, pelas informações que eu tive, existe uma igreja já estabelecida. Graças a Deus. Muitas famílias já aceitaram a Cristo, então, graças a Deus, os Suruí vão estar representados no céu quando a gente estiver. Aleluia, aleluia. Pastor, que experiência assim marcante, né? E tudo isso, na verdade, Deus estava preparando o senhor, juntamente com a família, para um desafio maior, né? Que seria a Índia. O senhor ia sair de uma aldeia, né? Parece aí 100 pessoas, alguma coisa assim, para ir para uma Nós, nação. nós entramos na aldeia, ela tinha 175 pessoas, e quando nós saímos, ela já estava com quase 300 pessoas. Então, graças a Deus, ela cresceu. Que legal. Então, e aí o senhor estava sendo preparado para ir para uma nação de mais de 1 bilhão de pessoas. E como foi essa transição? Como foi o chamado para o senhor ir para a Índia? O senhor comentou que parece que estava se preparando para ir para a África, né? E aí acabou indo para a Ásia. Como que se deu esse momento, pastor, dessa confirmação do chamado? Às vezes tem alguém que está nos assistindo também, né? E tem um sonho, tem um chamado. Às vezes quer muito identificar como é um chamado. Como é que foi isso para o senhor, dessa transição, né? Sair dos povos indígenas e agora um chamado para uma outra nação, para ir para tão longe. Como se deu isso, pastor? A nossa decisão de ir para a Ásia, às vezes, algumas pessoas elas ficam um pouco frustradas porque alguns missionários recebem o chamado assim de forma muito assim, Uhum. como ser sobrenatural, né? Vem um Sim. anjo, fala e sonho e tudo mais, mas com Maslova e eu, a coisa foi muito natural, sabe? Depois que nós saímos da aldeia, realmente nós estávamos nos preparando para ir para a África, para Guiné-Bissau especificamente, mas Uhum. decorrendo muitas coisas, a guerra civil em Guiné-Bissau, então impediu a nossa entrada lá naquele país. E numa conferência missionária aqui no Brasil, a nossa igreja recebeu dois ilustres pastores. Um é o pastor José Satírio, que ele trabalha na Colômbia, e o pastor Francis Jackson, da Ásia, da Índia. Eles vieram participar da conferência. E o pastor Francis Jackson e o pastor José Satírio desafiou o meu pastor na época, o pastor Sócrates Apolos, Brasília,
se ele não queria um casal que estivesse disposto a ir para a Ásia e se juntar com uma equipe de 2 solteiras que estavam querendo ir para o Nordeste da Índia. Então, meu pastor chegou comigo e disse: Edilson, você não quer ir para a Índia? As necessidades são essas, essas e essas. Eu disse: por que não? Vamos embora. Se Deus estiver nisso, ele vai abrir as portas. E foi o que aconteceu. Em 6 meses, nós estávamos com visto, com o sustento e com as nossas passagens compradas para nós irmos para a Índia. Então, nós entendemos que era uma confirmação. Que era uma confirmação de que nós deveríamos ir para a Índia. Então, nós fomos e foi assim, o início, você sair do meio do mato, onde você tem um grupo pequeno, e eu tenho uma dificuldade muito grande de estar no meio de multidão. Eu muito reservado, não sou muito social. Então, para mim era: como é que vai acontecer eu sair do meio do mato, trabalhando com um povo pequeno, e de repente você ir para uma que hoje são 1.300.000.000 de pessoas? Isso mesmo. Eu vou trombar em todo mundo, vai ser um estresse terrível para mim. Mas, graças a Deus, eu me senti muito bem na Índia, consegui superar pela graça de Deus, essa dificuldade. Assim, no meio de muita gente. Para você ter ideia, na Índia eu andava, não trombava em ninguém. Quando eu vinha para o Brasil, para a gente trocar de visto, eu trombava todo mundo. Eu falei: como é que é um negócio desse? Pastor, agora me conta, como foi chegar na Índia? Desembarcar na Índia, o segundo país mais populoso do mundo, um desafio gigantesco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o desafio do Evangelho. Mas assim, chegar na Índia, sabendo dessa missão, dessa responsabilidade, desse chamado, chegar com a família, qual foi a sensação que o senhor teve, assim, de primeiro, quando chegou? Todo lugar certo, meu Deus, o que eu fiz? Conta um pouquinho pra gente, pastor, como é que foi esse sentimento de colocar os pés lá, assim, para esse desafio tão grande que Deus estava te entregando? Olha, antes de nós sairmos da Índia, Deus foi preparando todas as coisas, sabe? Nós conhecemos um pastor muito especial, o pastor Adolfo Santana, e ele já estava na Índia. E, por incrível que pareça, meses antes de nós viajarmos para a Índia, nós nos conhecemos aqui em Brasília, e ele estaria lá. E quando nós descemos do avião, a primeira pessoa que nós vimos ali foi o pastor Adolfo, a Dulce e o Davi, o filho e a esposa. Então foi uma alegria. Uma alegria muito grande a gente poder ter alguém que falava a nossa língua, que nos recebendo ali no aeroporto. É claro que antes disso nós tivemos que fazer voos de conexão, mas estava tudo já certo. Então, sim. Deus foi muito misericordioso conosco e nos proporcionou, então, essa alegria de poder estar sendo recebido por uma família de brasileiros, que nos ajudou depois a alugar uma casa, a nos adaptar ali na Índia. Tivemos notícias de pessoas que chegaram ali, não tinha ninguém, e foi realmente um trauma muito grande. Pastor, realmente, chegar... trauma de você chegar e não ter ninguém, você se virar, nós não tivemos, graças a Deus. Eu acredito que essa família, recebeu o senhor, foi mais uma forma, de uma confirmação de Deus que realmente havia um grande propósito, um grande trabalho para ser desenvolvido. Penso eu que a sensação de segurança veio para o senhor, para a sua família, assim,
Deus enviou alguém para nos receber. Então, com certeza, isso deve ter agregado muito, né, para vocês como família. Foi muito especial, foi muito especial. É claro que nós tivemos outros desafios, mas Sim, sim, sim. gradativamente eles foram aparecendo, Deus foi dando sabedoria, foi colocando outras pessoas para nós, e foi um tempo assim muito agradável, sabe? Legal. Ali na Índia. O começo de você aprender uma língua, de você aprender uma cultura. E Índia é uma coisa muito interessante, pastor Luciano. A Índia você tem que provar. Eu posso falar da Índia pela experiência que eu tive, pelo tempo que eu vivi lá. Mas se você for para a Índia, você vai falar, puxa, mas o Edilson me falou isso, não tem nada a ver. É porque ela é tão diversificada, ela é tão fora da nossa realidade linguística, cultural, de tudo, que cada pessoa que vai, ela tem uma experiência diferente. Mas uma delas é, ou você gosta da Ásia ou você não gosta. Essa, Uhum. pelo menos, é igual para todos. Ou você Sim. realmente tem aquele país, ou você realmente não consegue se adaptar. Nós tivemos casos ali de pessoas que, infelizmente, Não conseguiram. não conseguiram. Depois de 6 meses, caíram em depressão, síndrome do pânico, tiveram que ir embora porque a saúde estava totalmente destruída. Pastor, antes da gente entrar ainda na questão aí do evangelho, lá da igreja, me tira aqui uma dúvida, talvez seja até uma curiosidade aí do pessoal que está acompanhando a gente. Certo? Na Índia, a vaca, né, ela é um instrumento de respeito, também quase que de adoração. Eles não comem, né? E me parece que a questão do o hinduísmo ensina para que eles optem mais por uma alimentação de vegetais, né? Eles quase, do hinduísmo, quase não se come carne, então, diferente de nós. E aí eles têm a vaca, todo esse respeito com a vaca devido à questão de que ela representa a vida para eles, por causa do leite que ela dá e os derivados, usam o esterco para poder esquentar, queimam para poder aquecer a casa, usam o esterco para poder replantar. É essa pegada mesmo, assim, ou realmente há uma idolatria mesmo do animal como um deus? Tira um pouquinho dessa curiosidade nossa, pastor. Como é que é essa relação? Eu vi, por exemplo, relatos de um templo para ratos, eles colocando leite para o rato beber. É mais ou menos isso. A cobra, né, a Naja também, venerada por eles. É mais ou menos nessa direção mesmo, pastor? É nessa direção. A vaca é uma deusa, tanto que para alguns deuses a vaca está sempre presente, né? Ou carregando o deus, ou então do lado. Então é um animal muito venerado. É, você tem aí duas divisões Do hinduísmo. nessa questão da adoração da Sim, vaca, né? sim, sim. A parte do norte, ela é muito mais resistente, muito mais forte, muito mais tradicional nessa questão da adoração desse animal. Tanto que quando ela está na rua e ela anda pela rua, ela entra nas lojas e ela Ela faz o que vive, quer. ela faz o que quer. Então, come lixo, vive na rua, você está no trânsito e você tem que desviar da vaca. E se ela está deitada no chão, ninguém vai lá para tirar do meio da rua. Ela é um animal que você não toca, você não chota a vaca. Ela fica ali. Ela sai a hora que ela bem entender. E para você ter uma ideia, ali na parte do norte, o extremo que chega a essa situação, né? Existe um grupo que eles são um grupo muito radical, que eles são chamados de pró-vaca, que eles vão contra e com muita violência contra as pessoas ou segmentos que realmente
não respeitam a vaca. Nós tivemos um caso de dois dalits, que dois rapazes que fazem parte dessa... Vocês sabem que a Índia é dividida em castas, em hierarquias sociais, e os dalits são os intocáveis. Uma vaca morreu, estava morta, e esses dois rapazes, eles foram tirar o couro da vaca. Eles não iam comer a carne, mas eles foram tirar o couro da vaca. Pois esse grupo matou esses dois rapazes à paulada, porque eles estavam tirando o couro de uma vaca que já estava morta. Então, eles nem enterram. Quem tem que fazer isso é o governo ou qualquer outra pessoa, mas ela fica ali, apodrece ali. Então, o governo, é claro, vem, tira, enterra, faz alguma coisa, mas só para vocês terem uma ideia de como é essa questão ali. Da vaca Agora, para ele. da vaca, do centro para o sul, já não é tanto assim, né? Você vê muitos indianos comendo carne, você vê muitos locais onde se vende carne. E para vocês terem uma ideia de como a coisa tem mais a coisa econômica do que a religiosa, alguns anos atrás, você sabe qual que era o país que mais exportava carne no mundo? Era a Índia. Não. Olha. Era a Índia. Então, ela reserva, ela faz com que a sua população não coma para você ter para exportar. É claro que hoje é o Brasil, voltou a ser o Brasil, o maior exportador de carne do mundo, mas alguns anos atrás era o Brasil, era a Índia. Então, a economia, ela supera essa parte religiosa tranquilamente. Sempre, né? O dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa. Infelizmente. Então, você vê realmente muita gente vegetariana, principalmente o pessoal de casta alta, os brahmanes, que eles são puramente vegetarianos. Alguns não comem nem ovo, porque eles acham que também faz parte da cadeia de tipos de alimentos que eles não podem comer para eles se tornarem mais puros. Mais puros. Pastor, agora vamos pensar uma situação aqui. O senhor então chega na Índia, a família, né, recebe, vai começar esse trabalho, mas aí o senhor está agora no país que ocupa o 9º lugar no ranking de países que perseguem os cristãos. Como que é a situação da igreja, pastor, na Índia diante desse fato? Certo. Nós temos duas realidades. Nós temos as igrejas que estão nas grandes metrópoles, são igrejas grandes, são igrejas bem estruturadas. Para vocês terem uma ideia, depois da igreja anglicana, por causa da colônia inglesa, a segunda maior igreja na Índia é a Assembleia de Deus. E nós encontramos igrejas com mais de 30 mil membros. Olha! Não que os 30 mil membros estejam todos ao mesmo tempo. Como a diversidade linguística na Índia é muito grande, nós temos uma variedade enorme de línguas. Para vocês terem uma ideia, cada estado tem uma língua oficial. Então, cada estado da Índia fala uma língua diferente. Olha. O estado que eu morava falava o Karnataka, o Canadá, desculpa. Se falava o Canadá, nós morávamos no estado de Karnataka, então nós falávamos, a língua do estado era o Canadá. O estado vizinho, que era Tamil Nadu, eles falavam o Tamil. O estado que estava mais ao sul, que era Kerala, eles falavam Malayalam. Goa se falava o Konkani. Em Maharashtra se fala o Marathi, o Hindi e assim por diante. Então, cada estado tem a sua própria língua. Então, essa diversidade de línguas fazia com que as igrejas elas tinham vários cultos. As igrejas grandes, como 30 membros, o culto começava às 5 horas da manhã, via um grupo linguístico, enchia o templo,
o culto era feito naquela língua, terminava o culto, saía e entrava um outro grupo linguístico, e assim por diante, até se chegar ao número que se tem, sabe? Aham. a, essa diversidade linguística fazia com que a igreja tivesse realmente muitos membros, mas isso era nas grandes metrópoles. O maior desafio que para o trabalho de evangelismo e plantação de igrejas são nas vilas. Onde nós morávamos era uma grande metrópole, mas a 50, 30 quilômetros nós encontrávamos bolsões de vilas onde não existia uma igreja sequer. Nós trabalhamos por muitos anos em uma área onde nós tínhamos 21 vilas e só haviam 2 igrejas. Igrejas plantadas ali com muito esforço, e outras vilas que não tinham trabalho nenhum, onde esses pastores estavam querendo realmente chegar a evangelizar essas outras vilas. Então, a Índia, hoje, ela tem subido nesse ranking de país que persegue a igreja. Então, volta e meia, você vê uma leva de... O governo promove essas perseguições. Eu não sei se vocês lembram, em 2009, nós tivemos uma perseguição muito forte na Índia. Mais de 500 pessoas morreram, e foram mortes assim horríveis. E eu tenho um testemunho depois para contar sobre isso, onde a perseguição começou em Orissa, em Bihar, e ela se espalhou por toda a Índia. Então, grupos radicais que estavam sendo financiados pelo governo na época, eles vinham e entravam nas casas, porque a maioria das igrejas na Índia são casas-igrejas, onde o pastor ele tem a sua casa, na parte de cima ele tem a sua igreja, ou a sua casa é a sua igreja, ou então em pequenos templos. Eles vinham, batiam, queimavam, destruíam a igreja por dentro. Então, as pessoas tiveram que fugir para as florestas, famílias inteiras foram divididas, mulheres e crianças para um lado, homens para outro, famílias dos pastores que foram divididas, pastores que foram mortos, que foram esquartejados. Nós tivemos, depois que acalmou um pouco essa situação, a igreja que eu fazia parte, nós decidimos visitar uma dessas igrejas que era sustentada pelo ministério. Por essa igreja, pelo ministério lá em Karnataka, e nós fomos visitar então a igreja e a família do pastor. E fomos levar cobertores, porque estava chegando a época do inverno, cobertores, comida. E nós então fomos visitar a esposa do pastor, que tinha sido morto na frente da esposa e do filho de 5 anos. Esses grupos, eles esquartejaram o pastor, jogaram o corpo dele dentro da igreja e tacaram fogo na igreja. Meu Deus. E nós fomos, então, com um grupo de irmãos da igreja para tentar fazer alguma coisa ali. E então a esposa desse pastor disse, eu vi o meu esposo sendo morto, e esse meu filho aqui de 5 anos, ele vai ser o próximo pastor da igreja. Então, são situações que a igreja na Índia ela passa, que a gente não tem nem ideia do que é realmente o fato de você sofrer perseguição ali, da igreja sofrer perseguição na Índia. Você tem uma perseguição violenta, você tem uma perseguição institucional, onde o próprio governo ele coloca restrições, leis, para que a igreja ela não tenha condições de aumentar, de se multiplicar. Mas, como sempre aconteceu, desde a época de Jesus, quando os discípulos foram dispersos, a igreja sempre cresce, porque
ela tem um dono, o dono é poderoso, é Amém. criador de todo o universo. E a igreja, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela quanto ela mais é sufocada, mais ela cresce. E é o que tem acontecido na Índia. Quanto mais o governo oprime, quanto mais o governo persegue, mais ela cresce, mais ela desenvolve, mais ela atinge lugares inóspitos na Índia. Montanhas, florestas, vilas, lugares onde realmente os pastores eles sabem que a qualquer momento eles podem ser lhes tirado a vida. E eu tenho testemunho de muitos pastores que passaram, que apanharam, que perderam um dos olhos porque apanharam, recente, o pastor Kumar, as pessoas entraram na casa dele, bateram tanto nele, na esposa dele, bateram nele e na esposa, que ele perdeu a visão do lado esquerdo, simplesmente perdeu a visão, o olho teve que ser retirado por causa do evangelho. Então, muitos pastores, quando eles decidem ir para determinados lugares, eles sabem que a qualquer momento a vida deles pode lhes ser tirada. Então, Meu esse Deus. é o naipe de pastores que nós temos na Índia. E são pessoas simples, pessoas que aceitam a Cristo, veem a sua vida transformada. Claro que eles precisam de treinamento, essa é uma outra necessidade muito grande da igreja evangélica ali na Índia, treinamento dos pastores indianos, mas eles vão, dão o testemunho do que Cristo fez na vida deles, como Cristo os salvou, como eles reconheceram que eram pecadores e precisavam de Cristo na vida deles. E a igreja, ela tem crescido, graças a Deus, ela tem Graças a crescido. Deus. Pastor, eu estou um pouco perdido com o nosso tempo, mas já deixar aqui uma palavra aqui, combinar com todo mundo, porque eu ainda tenho umas perguntas que eu preciso fazer para o senhor. Se caso eu não vou ficar limitado aí ao tempo da live, se ela travar, a gente retoma imediatamente, tá, pastor? Vamos deixar combinado assim? E aí todo mundo corre, se conecta conosco. Pastor, a gente fica sem palavras, né, diante de um relato como esse, principalmente quando o senhor relata a esposa do pastor, vê o pastor, né, o marido, morrer dessa forma, e ela olhar para o filho e desejar né, que o filho siga o chamado, continue a igreja, ver no filho a continuidade do ministério, é um amor por Jesus realmente assim, inexplicável. E também a cada vez que o senhor comentou, né, eles vêm, espalham, a igreja é espalhada, as famílias separam, mas também é uma forma que a igreja vai se espalhando, porque onde essas pessoas chegam e dão continuidade ao evangelho, e talvez por isso o evangelho se espalhe tanto dentro da Índia, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Talvez o senhor já tenha até falado, mas de uma forma mais assim, específica. Qual o maior desafio do evangelismo na Índia para o senhor? Como é que o senhor consegue isso? Vamos falar assim mais rápido, né, para a gente poder aproveitar o tempo. Tá. Bom, um dos maiores desafios que nós enfrentamos ali na Índia é a diversidade linguística. São mais de 1.600 línguas, que eles chamam dialetos, mas está misturado aí dialeto com línguas. Eu já disse que cada estado tem a sua própria língua, então essa para mim foi a primeira dificuldade, né? Qual língua que eu vou aprender para poder fazer o trabalho de evangelismo, para poder começar o ministério? Então, além de aprender uma língua local, você precisa aprender o inglês, porque ali muita gente, nós temos mais de 300 milhões de pessoas na Índia que falam o inglês, fora as outras línguas, né? Então, a língua para mim foi um desafio muito grande. O acesso às comunidades, às vilas, né? Porque pelo fato de nós sermos estrangeiros, o nosso acesso para as vilas ele é muito limitado. Por isso que um dos nossos projetos era assistência médica e dentária. Uhum.
nós temos um grupo de médicos e dentistas que nós levamos assistência médica e dentária para essas vilas. Claro que todo o trabalho ligado com a igreja local, para que haja esse relacionamento entre a comunidade e a igreja. Então, nós levávamos médicos, dentistas, nós fazíamos todo o trabalho de assistência na área de saúde. Quando nós tínhamos permissão, nós orávamos pelas pessoas que recebiam remédio, porque nós dávamos assistência médica, dávamos assistência dentária, entregávamos gratuitamente os remédios para essas pessoas, e isso fazia com que os pastores locais pudessem visitar essas famílias e criar um relacionamento com elas. E daí, então, nós tínhamos o trabalho com as crianças, de evangelismo com as crianças. Quando nós podíamos pregar, nós pregávamos para essas pessoas. Em muitos lugares isso não era possível, mas em alguns sim. Podíamos orar pelas pessoas quando elas recebiam os remédios, nós orávamos pelas pessoas para que Deus pudesse curar aquelas pessoas. Então, essa dificuldade de você ter acesso às comunidades e às vilas é uma dificuldade. O segundo que eu já disse aqui também, o terceiro que eu já disse aqui também, é o treinamento dos pastores indianos. Eles precisam de treinamento. Discipulado simples sobre vida cristã, para eles é uma coisa assim muito boa, porque eles, como não tem nada, tudo que você oferece para eles é de crescimento para a vida ministerial desses pastores. A permanência no país. Na Ásia, em muitos países da Ásia, você não pode se identificar como missionário. Olha. Porque você é expulso do país. A inteligência na Índia, a polícia da inteligência, o serviço secreto na Índia, ele é muito aprimorado. Eu tive um problema com visto na Índia e eu tive que conversar com pessoas assim de alto escalão na Índia por causa disso. Sim. Eu tive que conversar com o secretário, que seria como o nosso ministro da Justiça, que seria como o nosso... Sérgio Moro. Eu tive uma audiência com ele, porque a situação era tão complicada. Ele me disse os lugares onde eu ia, quando eu ia, com quem eu ia e com as pessoas que eu me encontrava. Eu falei, como é que pode? E ele então me disse, olha... Você não me traga problemas, que eu não vou lhe trazer problemas. Como então ele sabe de tudo que a gente faz. Ele só espera a gente dar uma bola fora. Então ele não pôde me ajudar naquele momento, mas eu fiquei impressionado de ver como eles sabem. Então a permanência no país é o quarto maior problema que eu desafio para o evangelismo na Índia, né? Você que entra como missionário estrangeiro. E o quinto é o sustento, né? A gente sabe que hoje é um bom exemplo disso, né? O dólar, com a altura que está, você manter um missionário estrangeiro é muito complicado. Realmente. Que se desdobrar de uma forma tremenda para poder sustentar o seu missionário lá fora. Graças a Deus, nós tivemos sim problemas com o nosso sustento, mas eu quero dar um testemunho de como Deus cuida de nós. Em todos os momentos em que a gente teve problema financeiro, a gente recebia o sustento da viúva, daquele que você menos esperava, é que vinha o socorro. Então, eu sei que muitos missionários, eles passam, não quero ser aqui... Sim. Sei que muitos missionários passam uma outra realidade, mas, pessoalmente, e eu vejo isso como graça de Deus, como misericórdia de Deus, como prova de que Deus diz, olha, a obra é minha e o trabalho é meu. Você está aí por causa de privilégio.
mas eu posso fazer sem você. É claro que ele nos deu essa ordem como igreja, Sim, sim. deu essa ordem, mas eu quero testemunhar aqui de que... Pessoal, nossa live encerrou, né? O vídeo que nós estávamos com a conversa com o pastor Edilson e uma conversa assim, poderosa, né? Ele estava explicando um pouquinho para a gente sobre os desafios do evangelismo na Índia. Está sendo assim um tempo tremendo, um tempo muito rico, né, para todos nós. Enquanto todo mundo está reconectando aí, eu vou esperar o pastor também, ele vai conectar novamente. Eu ainda quero fazer pelo menos umas 2 perguntas ou 3 aqui para o pastor, porque realmente a gente está sendo muito edificado esta manhã em ouvir o que realmente é uma perseguição, né? Nós aqui, a nossa realidade aqui no Brasil é uma realidade muito diferente, né? Nós estamos realmente no paraíso, né? Precisamos continuar aí nos dedicando ao máximo à pregação do Evangelho. Mas eu acredito que é um tempo assim, muito especial. O pastor já está reconectando e a gente vai dar sequência aqui com ele. Isso, já vou chamá-lo aqui. Nós já vamos... Obrigado pelo feliz aniversário, Ana Cláudia. Deus abençoe. Pessoal, está sendo manhãs de oportunidades, né? O que Deus está nos dando. Pronto, pastor, voltamos. Ótimo. Pastor, o senhor chegou a falar sobre 5 desafios do evangelismo na Índia. Posso fazer uma outra pergunta para o senhor? Tem outro desafio que o senhor quer citar? Eu creio que esses 5 para nós ali foi o mais... o que eu realmente alistei alguns, mas esses são os que a gente mais enfrentou lá. Pastor, diz para mim, nesses 18 anos, o que mais marcou o senhor na Índia? Olha, por incrível que pareça, pastor Luciano, às vezes a gente pensa... os números são muito... até um pastor um dia disse, eu não sei quem foi que contou, mas são 300 milhões de deuses na Índia. Então, tem muitas histórias que relatam por que é esse número, né? Mas uma coisa é certa, tem muitos deuses na Índia, muitos. E eu posso ter o meu particular, tá certo? Eu posso criar o meu, eu posso ter a liberdade de fazer um puja, como eu vi já, para uma pedra, uma árvore, para um lugar onde você acha que tem uma cobra, você vai ali, aquele é o seu Deus, é aquele onde você vai fazer o puja, que é um sacrifício. E ninguém questiona e pronto, e é isso aí. A Índia, o hinduísmo, ele é individual, ele é individualista. Eu e o meu Deus. Pronto. Às vezes você vê ali no templo aquele mundo de gente, mas a Índia ela é uma religião individualista. É você e o seu Deus e acabou. Então, por incrível que pareça, a gente via a sede das pessoas de quererem realmente saber qual é o verdadeiro Deus, porque o hinduísmo é baseado no medo que as pessoas têm desses deuses. São deuses que vêm punir, são deuses que vêm tirar a sua vida se você não oferece o sacrifício, se você não oferece o seu puja, se você não se... Você vê pessoas ali na mesma situação. Então, quando nós falávamos de Cristo, é claro que para eles, para muitos deles, Cristo é mais um. Por isso, o trabalho do discipulado é muito importante junto com a evangelização. E é por isso que nós fazíamos o possível para que o pastor, porque nós sempre trabalhamos junto com o pastor indiano. Todos os nossos projetos sempre foram e sempre são ligados ao pastor local, ao pastor indiano. Porque é ele que fica, é ele que fala a língua, é ele que tem o contato, é ele que vai visitar as famílias. Então, ele tinha que ter um trabalho discipulado muito forte. Eu
evangelismo na Índia sem discipulado não adianta. Eles fazem um sincretismo muito grande. Então, mas a gente via isso. O que me impactava era a sede das pessoas quererem saber mais. A segunda eram coisas pequenas, que às vezes você nem imagina que Deus vai usar aquilo para salvar uma vida. Eu vou contar um testemunho. Eu disse para vocês que nós trabalhamos com a área de saúde. Então, um dos projetos ali na Índia é atender leprosários. E se vocês Atender o quê? Atender o quê, pastor? Leprosários, comunidades de leprosos. Se Uhum. vocês sabem, a Índia é o maior leprosário do mundo. Meu Deus, não sabia. O maior número de leprosos que nós temos no mundo estão lá na Índia. Tudo é grande na Índia, né? A miséria na Índia é grande, os leprosos na Índia são muito numerosos. Então, nós temos um trabalho de evangelismo em alguns leprosários. E eu me lembro muito bem de uma ocasião onde... E lepra lá na Índia é lepra mesmo, cai dedo, cai membro, você tem que cortar, você tem que limpar, você tem que fazer... É o que a gente vê na Bíblia, bem parecido. Ainda hoje. Meu Deus. E eu lembro quando nós estávamos, né, num leprosário, eu tive que fazer a limpeza de uma senhora que a lepra estava comendo a parte do rosto dela. Então, ela colocava o cabelo para tapar a ferida que tinha no rosto. Então, toda vez que a gente ia tirar o cabelo, ela batia na nossa mão porque ela não queria, até que ela se convenceu de que nós precisávamos limpar a ferida para que houvesse uma melhora. Então, limpamos toda a ferida, colocamos o remédio e fizemos todo o procedimento. E depois, uma das missionárias que estavam conosco foi e deu um abraço nessa mulher. E ela, então, começou a chorar assim copiosamente. E eu até fico meio ainda emocionado com esse relato, porque ela chorava muito, sabe? E aí nós fomos saber por que ela estava chorando. Então, o pastor que com frequência ia visitar aquele leprosário disse: há anos ninguém chegava perto dessa mulher. Há anos ninguém vinha e fazia o que vocês estão fazendo aqui, que é limpar a ferida dela. E há anos essa mulher não recebe um abraço de ninguém. Então, um abraço foi o que Deus usou para salvar aquela mulher. Então, às vezes a gente... Por isso que eu falo que a obra missionária, a obra de evangelização, ela é de Cristo, ela pertence a Cristo. Então, um simples gesto, um simples ato de você amar a outra pessoa é o que Deus precisa, é o gatilho que Deus quer para mostrar o quanto Ele se importa por todas as pessoas. E foi isso. Amém. Meu Deus. Pastor, a gente ouve falar um pouco sobre tráfico humano. Sim. Isso é uma verdade lá? Como é que funciona essa questão? Olha... Não sei se o senhor pode falar sobre isso. Posso falar assim. O tráfico humano hoje é uma realidade não só na Índia, ela acontece aqui no Brasil também. Não sei se vocês lembram da CPI da pedofilia que aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil, com o deputado Mário Magno Malta, onde essas estatísticas elas vieram à tona. Mas hoje o tráfico humano ele rende
Se eu não estou enganado, o tráfico humano ele só perde para o armamento bélico. Mas o tráfico humano ele rende mais do que o tráfico de drogas. São 35 bilhões de dólares por ano que o tráfico humano ele rende. E Meu Deus! Na Índia, a cada 8 minutos, uma menina desaparece. A cada 8 minutos, uma menina na Índia some. E nós, junto com a igreja local, eu vou sempre repetir isso, que o nosso trabalho ele sempre foi e é feito com a igreja local na Índia. Nós temos um trabalho de resgate de meninos. Eu não vou contar mais muitos detalhes. Sim. Onde nós apoiamos 2 casas de meninas que são filhas de prostitutas, porque o tráfico humano ele é para isso, ele é para prostituição e tráfico de órgãos. Essas meninas elas são pegas para que se retire os órgãos dessas crianças para que se venda no mercado negro. Então, rins, fígado, baço, coração, são órgãos que o tráfico negro de órgãos, eles compram, que aí é uma ligação com o tráfico humano. Então, nós temos essas 2 casas, dessas meninas que estão lá na Índia, e são filhas dessas mulheres que, infelizmente, elas trabalham na luz vermelha como prostitutas. Eu, junto com a equipe, nós fomos fazer vários trabalhos dentro desses prostíbulos. Nós não podíamos livremente pregar o evangelho, mas a gente ia dar assistência médica para essas mulheres, porque elas sofrem muito. Então, o tráfico humano ele é muito forte na Índia. O sexo, a escravidão sexual na Índia, ela começa com meninas com menos de 7 anos de idade. 7 anos Meu de Deus! idade, meninas já são usadas para serem violentadas sexualmente. Então, a gente sabe que isso acontece no mundo inteiro. Sim, mas sim. Na Índia é uma coisa assim, animalesca, sabe? Essa coisa de você usar crianças para ser usada sexualmente. E aí vem uma outra coisa na Índia ligada a isso, que é a questão da mulher na Índia, pastor Luciano. Não sei se você sabe, mas a mulher na Índia ela sofre muito. E para você ter uma ideia, em 2007, entre 2001 e 2007 na Índia, esses são dados antigos, mas são os dados que eu tenho, uma revista The Economist, o Economista, eles fizeram um cálculo naquela época, em 2001 a 2007. Vocês sabem quantas meninas foram abortadas na Índia? Ou se pensava que eram meninas? Foram mais de 600 mil meninas que foram abortadas na Índia nesse período de 6 anos. 600 mil meninas foram abortadas na Índia, simplesmente pelo fato de serem bebês meninas. Meu Deus. Hoje na Índia, hoje, sempre foi, né? As mulheres, quando elas estão grávidas, o médico não pode, é proibido por lei o médico dizer o sexo dessa criança. Porque se a família sabe que é uma menina, eles abortam. Porque a mulher, ela paga para casar, ela paga o tal do dote. É a mulher que paga?
a mulher que paga para casar. Diferente como nos países muçulmanos, nos países islâmicos, O onde o homem homem paga. paga, na Aham. Índia é a mulher que paga. Então, uma família pobre, imagine uma família pobre, onde, onde você tem a, uma bebê menina que nasce, a família já está endividada, porque ela tem que trabalhar para fazer com que essa criança ela se case, né? Tem ali. Você pode tirar um. Então, a gente vai ter que fazer o recharge aqui no telefone que está acabando a bateria. Ah, tá, ok. Então, você tem você tem essa realidade ali na Índia, de pessoas, de famílias que, infelizmente, elas já estão endividadas simplesmente pelo fato de eles terem tido uma criança bebê. Então, o aborto na Oi, Índia, ele pastor. Oi, voltou. Voltou. então, o aborto na Índia é uma coisa assim muito normal, principalmente para os bebês meninas. E hoje a estatística na Índia é que existem menos mulheres do que homens, como acontece na China também. A China Aham. hoje ela tem menos mulheres do que homens, porque a China também fazia a mesma atrocidade, sabe? Então, uma coisa leva a outra. E as pessoas do tráfico humano, elas têm como alvo principal esse tipo de família. Famílias pobres, famílias onde os pais são ausentes, famílias onde elas vivem nas vilas e famílias da casta mais baixa. Então, o tráfico humano é uma realidade, infelizmente, muito dolorosa ali na Índia. E a igreja tem que orar muito para que essa realidade, opa, voltou, Mude, né? para que Voltou? essa realidade ela mude, voltou aqui. Pastor, ah, vou começar a conduzir aqui a nossa conversa para a gente fechar, apesar de, pelo que eu estou percebendo, teríamos assunto para um dia inteiro. É muito bom ouvir o senhor. E eu acho que nós vamos depois marcar uma outra live e também quando a gente puder estar reunido novamente no templo, eu vou fazer muita questão de ter o senhor aqui na Batista Vida, vir estar conosco aqui na igreja, porque realmente a gente aprende muito, né, com a sua experiência e Glória a Deus. tal. Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor me responde sim ou não? Pode ser? Pode ser. Vou fazer duas perguntas. Uma só me dizer sim ou não, e a segunda o senhor me responde assim, rapidinho, aquele bate-bola. Vamos fazer? Vamos fazer. 18 anos na Índia. O senhor viu coisas assombrosas. Com certeza o senhor também viu muito milagre. Uma experiência muito marcante para o senhor. 18 anos vendo toda essa situação que o senhor está relatando para a gente. E agora voltou para o Brasil. Me diz, pastor, valeu a pena? Sim, valeu a pena. Sim? Por quê? Eu aprendi muito mais do que os próprios indianos que a gente cuidou, que a gente treinou, que a gente cuidou, que nós... Eu pude ver a graça de Deus em minha vida muito maior do que na vida das pessoas que estavam ao nosso lado. E isso é uma coisa que nós não podemos perder, quando nós servirmos o outro, quando nós enxergamos o outro com muito mais valor do que nós mesmos, e é isso que Cristo nos ensinou a fazer, né? Vamos amar o nosso próximo. Quando a gente coloca isso em prática, verdadeiramente, não importa se a gente está do outro lado do mundo, mas se a gente faz isso com o nosso vizinho, com a pessoa que está do nosso lado, quando nós amamos o nosso próximo, nós vamos entender muito melhor o amor de Cristo pela nossa vida, vamos nos tornar mais humanos e vamos
enxergar muito melhor a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E vamos Amém. entender quem realmente nós somos. Nada de Deus, nada sem a presença de Deus. Pessoas totalmente dominadas pelo pecado. Se não for a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, não adianta. Não adianta nada. Pastor, outra coisa. Eu imagino que isso está despertando o coração de muitos que estão conosco, mexe com o nosso coração. O trabalho da Missão Além, ela continua. Eu li bastante sobre todo o trabalho que está acontecendo, o aplicativo que o senhor me mostrou. Vi, inclusive, fotos do senhor lá, servindo, trabalhando. Como que nós podemos ajudar? E quem está vendo essa live? Como que pode contribuir? É possível fazer um curso com o senhor ou aí com a missão sobre a questão da tradução bíblica? Alguém que tem um coração aí que queima por missões, como fazer contato com vocês? É possível? Para a gente poder caminhar para fechar, diz aí para a gente como que... agora eu tenho também, já tenho anotado, para quem quiser, eu vou passar a conta da Missão Além, a gente pode passar algumas informações, mas o que o senhor disse para nós aí? Como é que alguém que está nos assistindo tem esse desejo de ir para missões ou de se preparar para uma tradução bíblica, ou também ajudar, além das orações, mas ajudar de forma efetiva, contribuindo? É possível e como se faz? Bem rapidinho, realmente, como igreja que somos, não vamos parar de orar, tá certo? Eu pude testemunhar muita coisa que aconteceu no campo missionário porque a igreja estava orando. Então, muitas vezes a gente fala, não, eu só posso orar. É a parte mais, não é demagogia, é a Claro. parte principal, a gente sabe disso. Então, e é a parte que mais, às vezes, mais difícil da gente fazer, porque quando você ora, você assume um compromisso, não comigo, mas você assume um compromisso com Deus, que é muito mais sério. Então, continuem orando, tá certo? A segunda coisa, realmente se informem. Essas lives que vocês estão fazendo, isso é fantástico, porque são pessoas que estão no campo, são pessoas que têm experiência, são pessoas que podem, nós mutuamente vamos nos ajudando com conhecimento, com experiência, realidades, com conhecimento. Então, meus parabéns para vocês, que vocês continuem com essa iniciativa de trazerem pessoas que podem estar contribuindo para o crescimento mútuo. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo e nós aprendemos juntos com Cristo. A terceira coisa realmente é vocês ajudarem financeiramente. Quem quiser ajudar, o pastor Luciano já tem as informações, é só vocês pedirem para ele, é muito mais fácil. Vocês pedirem para o pastor Luciano, vocês o seguem no Instagram, então ele pode mandar o número das contas, ele pode dizer para quais pessoas vocês podem estar ajudando. E o quarto é que, se você realmente tem um chamado missionário e você ainda não sabe onde Deus está querendo levar você, eu incentivo a você a entrar em contato e abrir a nossa página. O pastor Luciano também tem a página, ele vai colocar no YouTube. Vocês podem ir lá e pegar www.missãoalém.org.br. Vocês podem abrir ali e vocês terem a gama de trabalho que existe. E se você quiser realmente fazer parte de um exército de tradutores da Bíblia, vocês podem, então, entrar em contato com a página do nosso curso de linguística, que é CLM Cavalo Laranja Maria underline, aquele risquinho embaixo, né? Além, ALEM, @wycliffe, wycliffe.org.br. O pastor Luciano vai colocar esse e-mail para vocês também à disposição.
entrem em contato conosco, saibam mais sobre a Missão Além, sobre o curso de Linguística para tradutores da Bíblia. Evangelização não acontece sem a Bíblia, tá certo? Então, um dos maiores desafios do trabalho missionário hoje é nós levantarmos tradutores da Bíblia, tá certo? Então, seja você também um tradutor na Bíblia. Os pastores que estão ouvindo, e você tem missionários dentro da sua igreja que queiram ir para o campo missionário, coloquem esse desafio para eles serem tradutores da Bíblia aqui no Brasil e fora do Brasil também. O nosso curso prepara o seu missionário para fazer a tradução aqui no Brasil e fora do Brasil. Muito bom, pastor, muito bom. Então, ó, o site oficial aí é www.missãoalém.com.br, é isso? .org.br. Ok, então www.missãoalém.org.br. Isso. Pessoal, então quem tem aí o desejo de estar conectado conosco, entra lá no site ou me manda mensagem inbox e eu vou mandar para vocês aí todos os endereços, informações. Pastor Edilson, assim, que manhã poderosa ao nosso coração, meu Deus, que manhã abençoada, um presente para mim poder falar com o senhor essa manhã, muito obrigado. Espero em breve a gente poder recebê-lo aqui na nossa igreja para poder ouvir mais de tudo que o senhor viveu nesses dias. Obrigado por poder compartilhar isso conosco. É uma manhã que edifica a nossa fé. A gente está diante aí desse problema, coronavírus e toda essa situação a nível mundial, a igreja reclusa em casa e às vezes alguns chateados por toda essa questão, mas ouvir histórias, testemunhos como o senhor contou para nós, realmente fortalece a nossa fé. A gente passa a perceber que, na verdade, esse problema que a gente está vivendo aí não é nada em relação a que a Índia vive, né? E tantos problemas sociais que a Índia vive lá, por exemplo. E realmente é uma manhã que desperta o nosso coração para realmente estarmos cada vez mais firmes e convictos do nosso chamado em Deus. Espero que essa conexão continue sempre entre nós e que a gente consiga, de alguma forma, contribuir aí também com a Missão Além, pessoal que está aí conosco, também possam fazer isso. Amanhã, pastor, eu vou conversar com um deputado estadual aqui de Minas Gerais, vamos conversar um pouquinho também sobre esses dias agora aí do coronavírus. Acabou que a gente não conseguiu falar, né, sobre a situação coronavírus na Índia, mas eu acho que vamos guardar para uma próxima. Quem sabe semana que vem, daqui uns dias, a gente entra de novo aqui ao vivo e conversa um pouco mais aí com o senhor e mais um pouco sobre a Índia. Com certeza vai ter muita coisa boa aí para o senhor contar para a gente. Pastor, a gente sempre termina com uma oração. E o que o senhor acha? Vamos terminar orando? Vamos terminar orando. Eu gostaria de agradecer o privilégio que eu estou tendo de poder estar conhecendo vocês. Eu estou vendo aqui o pessoal escrevendo as coisas aí. Glória a Deus. É um grande privilégio para mim poder estar compartilhando o que Deus tem feito. Toda a glória para Ele. Que Deus Amém. tem feito em muitos lugares do mundo e como a igreja tem resistido, porque essa é a palavra que Cristo nos deixou, né? As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E é isso que tem acontecido no mundo inteiro. Então, o que a gente está vendo é um princípio, a volta de Cristo está muito próxima e vamos estar preparados. A nossa geração tem que estar preparada, nós temos que estar preparados para que quando Cristo decidir, agora, subirmos com Ele para sempre. Muito obrigado, Luciano, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui falando com vocês e estar conhecendo vocês e poder aprender com vocês também. Deus os abençoe. Amém. Amém, pastor. Vamos orar, então? Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, nesta manhã, por esse tempo tão especial junto com o pastor Edilson, junto com todos que estão conectados conosco nessa live. Senhor, obrigado porque esta manhã a nossa fé ela foi edificada. Obrigado pela vida deste teu servo, Deus, por cada dia que ele passou na Índia, pelo tanto que o Senhor o usou naquele lugar junto com a família. Obrigado pela missão além, Deus, cada missionário, cada pessoa que faz parte dessa equipe missionária, desse projeto tão bonito. Deus, eu quero te agradecer por esse projeto. Quero te agradecer pela oportunidade que a gente está tendo de conhecer esse projeto, Deus.
Peço que o Senhor nos desperte várias pessoas que vão assistir essa live, a de alguma forma, Deus, ajudarem, contribuírem também com esse projeto, e que haja um despertamento dentro de nós para essas questões de missões mundiais. Pai, nós agora oramos pela Índia, intercedemos por aquele país, intercedemos, Deus, por cada pessoa, Deus, todos esses problemas que ouvimos hoje, Deus, certamente é uma parte, meu Deus, de tantos outros que existem ali, tantos outros desafios dentro da Índia, mas esta manhã nós intercedemos por aquela nação, intercedemos, pedindo ao Senhor que Tu possas, ó Pai, levantar homens e mulheres, meu Deus, para que possam levar a Tua palavra e o Teu amor à nação da Índia. Também intercedemos pelo Brasil, intercedemos por todas as nações da terra, intercedemos por esse período difícil que temos enfrentado, Deus, diante do coronavírus. Oramos para que o Senhor possa intervir, oramos, ó Deus, para que o Senhor possa ter misericórdia das famílias, mas também oramos, ó Deus, para que esse seja um tempo de despertamento da igreja. Também oramos para que seja um tempo de quebrantamento dos corações, onde as pessoas possam parar e ouvir acerca do Teu amor, ouvir acerca do Evangelho, ouvir acerca da fé e da esperança que é o Senhor nos nossos corações. Pai, que Tu possas recompensar a vida do pastor Edilson, juntamente com toda a sua casa, com toda a sua família e todo o Ministério Além. Assim oramos, Te louvamos, Te glorificamos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço, obrigado. Pessoal, Deus abençoe. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta aí para mais uma live. Pastor, um abração, Deus abençoe. Amém. Até mais.